O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos, e o bispo de Mossoró, Dom Mariano Manzana, vão participar de uma audiência com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e com deputados federais e senadores dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, na manhã desta quarta-feira, dia 5, em Brasília. A pauta será o projeto de integração do Rio São Francisco. No dia 22, tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa aqui. Estávamos presentes os 3 bispos aqui do Rio Grande do Norte, vários outros organismos da sociedade potiguar e a bancada, alguns deputados estaduais aqui do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Qual era a nossa preocupação? A preocupação é a questão do eixo norte, da transposição do Rio São Francisco. Porque nós vimos na grande mídia toda a questão da inauguração, reinauguração mas era o eixo leste que nós estávamos falando. Mas para nós aqui do Rio Grande do Norte, nos interessa muito o eixo norte, porque senão a água do Rio São Francisco não vai chegar até aqui. Então nós tivemos essa reunião no dia 22 e naquele dia escrevemos uma carta que se chamou Carta de Natal, que foi enviada para o ministro e para a bancada federal, e ali se acordou esta reunião que acontecerá agora em Brasília. Justamente a gente quer, com a bancada federal, diante do ministro, muito embora o ministro já tenha dito que as obras do Eixo Norte vão reiniciar, porque não sei se vocês sabem, desde o ano passado as obras estão paralisadas, mas nós queremos justamente mostrar à sociedade pedindo isso. Porque no momento de crise desse que a gente vive, se a sociedade não exercer uma pressão política, as coisas não vão acontecer. Pode ser até que se tenha boa vontade, mas outros assuntos vão passar à frente da pauta. Após a audiência, os bispos vão se reunir com a bancada federal do Rio Grande do Norte para tratar da PEC 287/2016 sobre a reforma da Previdência. Nós queremos aproveitar da viagem em Brasília, que é sobre a transposição do Rio São Francisco, sobretudo o eixo norte, para também sensibilizar os nossos políticos sobre esse momento importante quando tem a votação da PEC sobre a Previdência, a reforma da Previdência. Nós escrevemos até uma nota em que um parlamentar eleito pelo povo não pode votar contra o povo. E nós sentimos que o medo que temos que essa reforma seja na linha da exclusão. A Previdência Social deveria ser na linha da inclusão, de ajudar, sobretudo no momento em que uma pessoa mais precisa, porque já tem a doença da velhice, de tantas, às vezes, dificuldades pela idade, pelas doenças, por tantas coisas, né? Que realmente a Previdência deveria ser aquela que inclui, que faz com que haja uma política de ajuda aos mais necessitados, mais pobres, no enquanto o medo é que essa reforma seja na linha da exclusão. Por isso sentimos que, como somos pastores e sentimos o problema da água, sentimos também o problema que seja uma reforma mais justa, mais voltada para o povo, mais voltada para quem necessita. Eu diria que, como Dom Helder dizia, nós não somos pastores de almas, mas somos pastores de pessoas concretas que têm as próprias necessidades a quem o governo deveria ajudar, olhar e pensar. A ida a Brasília foi uma decisão dos bispos da província eclesiástica, formada pela Arquidiocese de Natal e pelas dioceses de Mossoró e de Caicó, na defesa dos direitos do povo de Deus. Nós devemos nos sentir pastores do povo de Deus, temos que sentir e interpretar os anseios do nosso povo e estamos diante de realidades muito sérias que nos envolvem como cidadãos, como povo de Deus, como nordestinos, a questão das águas do São Francisco, o eixo norte que precisa ser retomado, como também, mais ainda, a questão da PEC, ou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. E a nossa província viu que deveríamos tomar uma posição e chegamos à conclusão que deveríamos ir a Brasília, elaboramos uma nota sobre isso que será entregue lá
aos nossos deputados e senadores, às bancadas, a bancada federal em Brasília. E são contatos e oportunidades para diálogo e também mostrar para os nossos parlamentares esses pontos que para nós são muito importantes em defesa da cidadania, da vida das pessoas e tudo aquilo que deve ser como prioridade antes de tudo, né? O bem-estar, as conquistas, a dignidade humana, esses aspectos todos que estamos vendo, a nação está acompanhando e nós precisamos também dar uma colaboração em defesa do povo de Deus, da população e a voz também da igreja que não deve se omitir neste momento.